Como crescer espiritualmente e se tornar uma pessoa equilibrada. Hoje é um tema mais do que especial, porque nós vamos falar sobre aquilo que é fundamental para que a gente possa, de fato, crescermos como seres humanos. Eu sou Li Miranda, professora de Enneagrama, terapeuta em desenvolvimento humano e fundadora da escola Somos Um. Eu passei por um despertar muito profundo, hoje trabalho com isso e meu propósito com esse canal é te ajudar a se desenvolver tanto psicologicamente, emocionalmente e espiritualmente. Antes da gente começar a falar sobre esse tema super importante, eu peço que você se inscreva no nosso canal e se você chegar até o final desse vídeo e achar que ele foi bem bacana para você, compartilhe também com os seus amigos. Então vamos lá, como crescer espiritualmente nos mundos atuais e nos tornarmos pessoas equilibradas. Antes de mais nada, para a gente começar a responder essa pergunta, a gente precisa entender o que é espiritualidade. E aqui, neste canal, você vai me ver sempre falando de espiritualidade não conectado e não atrelado à religião. Sempre quando eu falar sobre espiritualidade, eu estou falando do nosso Deus interno, sobre a gente aprender a descobrir e se reconectar com a força de Deus que existe dentro de nós, nos conectarmos com a nossa verdadeira essência. Então, espiritualidade aqui pra gente não tem nada a ver com dogmas religiosos, tem a ver com a gente encontrar a nossa essência interna. Para o Enneagrama, que é um dos métodos que eu trabalho aqui na escola Somos Um, espiritualidade tem a ver que quanto mais você assume a sua fisicalidade, olha para a sua sombra, se conecta com raízes profundos, a terra, a mãe, aquela que nos nutre, mais a gente consegue chegar a níveis mais elevados de consciência. Hoje em dia, muitas pessoas buscam somente se elevar espiritualmente, buscando de fato essa conexão com o alto, sem antes olhar para aquilo que é básico, que é dever de casa, que é olhar para as nossas sombras, para os nossos traumas, curar a nossa psique, fazer trabalhos psicológicos, curar pai e mãe dentro de nós. Então, para o Enneagrama, espiritualidade tem a ver com o equilíbrio dos nossos 3 centros de inteligência. E quando a gente fala de 3 centros de inteligência, a gente fala do nosso centro mental, que quando ele se desequilibra, quando ele distorce, ele começa a produzir inconscientemente pensamentos viciados, chamados pelo Enneagrama de fixação. Então, para o Enneagrama, caso você queira se desenvolver espiritualmente, você precisa começar a silenciar a sua mente, sair desses pensamentos fixos e buscar as ideias santas. E como faz, Li, para buscar essas ideias santas? Justamente silenciando essa nossa mente que não para de falar. Nos dias de hoje, por conta de toda a tecnologia, do excesso de distração, a nossa mente não para. E nisso ela produz ansiedade, ela produz esse excesso de futuro. Então, caso a gente queira buscar essa espiritualidade, trazida pelo contexto do Enneagrama, a gente precisa aprender a silenciar a nossa mente. E através do nosso método, a travessia, a gente aprende a identificar esses pensamentos fixos. E quando você descobre o seu tipo de personalidade, você vai ver que você tem um pensamento fixo, que pode ser o julgamento, a comparação, a bajulação, a vaidade, alguns desses pensamentos que fica fixado na sua mente até você tomar consciência dele e buscar desenvolver, buscando a sua ideia santa. Então, através do Enneagrama, claro que junto, atrelado a outras práticas, como meditação, a busca de estar presente, duvidando do próprio pensamento, tudo isso vai te ajudar a equilibrar o seu centro mental. Depois da gente começar a trabalhar esse silenciamento da nossa mente e a ressignificação das nossas crenças, nossos valores, buscar mudar a nossa identidade sobre aquilo que a gente pensa sobre a gente, é hora da gente olhar também para o centro emocional, que é um dos 3 centros de inteligência trazidos pelo Enneagrama. Quando a gente começa a olhar para o nosso centro emocional, a gente vai começar a perceber que cada um de nós produzimos, quando estamos em baixo nível de consciência, um vício emocional, chamado pelo Enneagrama de paixão.
E aí cada um dos 9 tipos vai ter uma paixão específica na qual ele vai ser pego a vida inteira, caso ele não olhe e não cuide dessa paixão, né? No caso do tipo 1 vai ser a ira é uma raiva com ressentimento, é um excesso de julgamento, então o tipo 1 precisa olhar para essa ira, ressignificar. E como faz para a gente curar o nosso centro emocional? Buscando as virtudes. Qual é a virtude que faz a gente trabalhar a ira, que é a raiva com ressentimento? A serenidade, a aceitação. Quanto mais eu me torno sereno, quanto mais eu aceito a vida como ela é, eu vou trabalhando esse vício emocional. Então, quando a gente fala do centro emocional em distorção, vai ter esse vício emocional, esses vícios emocionais atuando. E se a gente toma consciência deles, a gente pode começar através de presença, de resiliência, de sabedoria, a criar um trabalho de transformação e de alquimia do nosso centro emocional, buscando de fato as virtudes trazidas pelo Enneagrama. Como eu falei, a aceitação, a serenidade, a equanimidade, a verdade, a inocência. Todas essas virtudes e a busca pelo equilíbrio, né, do centro emocional, nós trabalhamos também no nosso método Travessia, né, trazidos aí pela sabedoria do Enneagrama. Então a gente falou sobre olhar para o centro mental e começar através da meditação, buscando pensamentos mais elevados, o silêncio da mente, começar a equilibrar esse centro mental. Falamos sobre como equilibrar o nosso centro emocional, que é identificar de fato todos esses vícios emocionais, essas paixões, né, para o Enneagrama, significa hamatia significa errar o alvo. Toda vez que a gente atua com essas paixões, com esses vícios emocionais, a gente está errando o alvo contra Deus, nós estamos apartados e caminhando contra o caminho de volta para Deus. E quando a gente começa a fazer esse trabalho de alquimia emocional, substituindo os vícios emocionais por virtudes, a gente começa a acertar o alvo e caminhar de volta para Deus. Minha gente, todo fundo de dor, de sofrimento emocional tem a ver com a desconexão com a nossa essência. É um excesso de vida no piloto automático, vivendo na nossa personalidade, né, na nossa persona, que também é algo que a gente trabalha no Enneagrama. Então, trabalhando o centro mental, o centro emocional, precisamos trabalhar o centro físico. E o centro físico não é só começar a fazer atividade física, isso é fundamental, isso é básico, né? Pessoas sedentárias que não conhecem e não ativam a inteligência do seu corpo dificilmente vão conseguir desenvolver uma espiritualidade. Porque, gente, se a gente quer acessar níveis mais elevados de consciência, as energias elas são mais aceleradas em níveis mais elevados de consciência. E para que a gente possa acessar de uma maneira saudável, a gente precisa ter corpo, a gente precisa ter uma estrutura muscular, tônus muscular, para a gente ser receptáculo dessas energias mais aceleradas que vêm do alto. Por isso que o Enneagrama trabalha com essa ideia de que para que a gente possa, de fato, ascender espiritualmente, a gente precisa, principalmente, é claro, trabalhar a mente e o coração, mas o corpo. Precisamos olhar para a nossa fisicalidade. Não só fazer academia, mas também equilibrar os nossos 3 instintos, que são os instintos de autopreservação, o instinto sexual e o instinto social. Em um outro vídeo eu vou falar especificamente mais sobre essas 3 energias que atuam no nosso centro físico. No nosso curso a gente aprende mais, a gente aprofunda mais nesses 3 instintos, mas é fundamental você tomar consciência deles e começar a entender que um dos fatores que mais te tira do seu caminho espiritual, da sua busca mais elevada do seu propósito, tem a ver com o desequilíbrio desses 3 centros de inteligência, mente, emoções e corpo, mas também desses 3 instintos. Então, minha gente, se você quer elevar-se espiritualmente, elevar a sua frequência, o primeiro passo é equilibrar sua mente, buscando uma mente mais silenciosa, conectada a ideias santas, fazer um processo de alquimia e cura emocional. E aqui é muito importante eu falar que para fazer cura emocional você precisa também fazer terapia, olhar para os seus traumas, para as suas dores, ressignificar, né, dor de abandono, de rejeição, de agressão,
Tudo isso é fundamental caso você queira reequilibrar e reenergizar as estruturas do seu centro emocional, buscando essas virtudes trazidas pelo Eneagrama e olhar para o centro físico. Não só ativar a estrutura muscular através de academia, através de atividade física, caminhada ao ar livre, mas também equilibrar, né, os 3 instintos: autopreservação, sexual e social. Depois de você começar a fazer esse dever de casa, que é primordial, equilibrar os 3 centros de inteligência, aí sim você começa a se abrir para uma busca mais espiritual. E aí é importante você começar a estudar sobre as hierarquias espirituais e ver qual tem mais afinidade com a sua energia. As hierarquias espirituais, gente, é como se fosse uma segmentação de formas de se acessar a espiritualidade. E aí eu não conheço qual que é a sua história de alma, o que a sua alma planejou para você viver nesse espaço de tempo, né? Mas cada um de nós vamos ter uma afinidade maior com alguma energia, ou com alguma egrégora, ou com alguma linhagem espiritual específicas. E eu vou citar aqui algumas das linhagens para vocês. Eu, particularmente, passei por várias frentes espirituais até encontrar o meu espaço e encontrar a minha linhagem espiritual. Mas eu passei pela Igreja Católica, estudando a Bíblia, eu fui evangélica, fiquei 2 anos frequentando a igreja evangélica, participando, entendendo aquela energia. Eu também hoje frequento um centro espírita umbandista, onde eu entendo um pouco sobre a energia dos orixás, posso me conectar, posso contar com o apoio dessas energias para a minha vida pessoal e para o trabalho que eu faço com grupos. Então, a Umbanda é muito interessante para você conhecer. Tem o budismo, que é uma sabedoria incrível que você pode se aprofundar, conhecer mais. Tem o taoísmo, tem a gnose, tem várias frentes que você pode começar a estudar e ver qual que você sente mais familiaridade, qual que você sente mais conexão, né? Tem os mestres da fraternidade branca também, que envolve aí o mestre Kutumi, São Miguel Arcanjo, o Astacheran, que é um grande comandante que tem aí ajudado, né, todo o planeta e todos os trabalhadores de luz nesse processo de transição planetária. Então a minha dica para você, né, depois de fazer o dever de casa que eu falei, que é buscar equilibrar de fato o centro mental, emocional e o físico, comece a estudar e se abrir para essas egrégoras, para essas linhagens espirituais e ver aquela que faz mais sentido para você. Minha gente, queria agradecer muito a participação de você até agora, né, até o final desse vídeo. Se esse vídeo fez sentido para você, eu peço que você curta e compartilhe com seus amigos. A minha ideia é poder levar um pouquinho do meu processo de autoconhecimento, de tudo que eu ensino como professora de Eneagrama e de espiritualidade, para que você possa se desenvolver de uma maneira mais amorosa, mais autocompassiva. E o meu desejo é que esse vídeo, né, e que esses vídeos aqui do canal e nosso trabalho chegue para o maior número de pessoas que também estão na mesma busca que a gente. Um beijo no seu coração e a gente se vê no próximo vídeo.